É. Quem que vai apresentando? Tudo bem, minha gente. É ele? Hoje é eu. Não viu na divulgação? A verdade seria a professora Marta hoje. Eu falaria só lá por último, que o evento é meu, não faria sentido. Eu queria falar lá no final. Mas por conta da coordenação e outras demandas, ela pediu para ficar para o segundo semestre. Então, até para poder facilitar, né, a questão do evento e tudo mais, aí falarei com vocês hoje. Mas acho que, de fato, acho que nunca ninguém me ouviu tão especificamente falar sobre a minha pesquisa, porque geralmente, por mais que eu dê aula de metodologias, né, eu falo sobre muitos outros aspectos, instrumentos, etc., né, e acabo não focando tanto naquilo que eu fiz. E tem uma questão também de que a minha formação ela foi toda na área da educação. Então, eu fiz a graduação em teatro, mas o mestrado, doutorado, por aí vai, eu fiz todo na área da educação. Então, foi um percurso um pouquinho diferente, né, da galera que já veio ver as outras professores e professoras falando. A galera tudo foi para o teatro, fez tudo em teatro, né? Eu fui mais quase com os dois pezinhos na educação do que nas artes. Mas, enfim, eu acho que tem uma contribuição interessante aí, principalmente para quem se interessa pela área do teatro com crianças. Então, quem já tem aí essa aproximação, esse interesse, né, talvez aí possa pescar coisas legais aqui do que eu vou falar. Então, eu vou contar basicamente, né, o meu percurso também de pesquisa, assim como outros professores e professoras têm feito no MEPAC Convida, e trouxe um foco específico para a dimensão metodológica, pensando principalmente na minha turma, a turma do Luciano, que está participando de metodologias, mas fiz convite também para o primeiro ano que está no laboratório de escrita, né, para se acompanhar o evento, que é uma forma de vocês já irem conhecendo um pouco, né, de como que acontece essa dimensão da pesquisa e tudo mais. Então, basicamente, o que eu estudo? Eu estudo como que as crianças ensinam. Então essa é a minha pergunta desde lá do mestrado, mas na verdade foi uma pergunta que aconteceu no meio do caminho, assim. Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Mas a minha última investigação, digamos assim, que foi o doutorado, teve esse nome, né? As ensinagens das crianças, entendimento das meninas e dos meninos do projeto Brincadeiras da cidade de Maringá, no Paraná. Esse projeto, na verdade, eu faço parte dele desde que eu era aluno. Então, quando eu entrei mesmo na graduação, eu não tinha nem noção de que era licenciatura, eu não tinha noção de nada, na verdade. Eu queria ser médico, eu queria ser neurocirurgião. Ai, que chique. E aí, uma amiga minha, no terceiro ano do ensino médio, falou: você não quer fazer teatro comigo? Eu tô com vergonha. Falei, vamos, nem sei o que era. Fui com ela. Aí me apaixonei, foi uma coisa louca, assim. Eu acho que todo mundo que, né, teve a primeira experiência com teatro, acho que sabe do que eu tô falando. Eu falei, meu Deus do céu, que loucura, que é isso? Quero mais. E aí eu descobri na época que tinha. Aqui no TUM mesmo tinha um projeto de extensão, não tinha nem curso, não tinha nada, tinha nem mato tinha. Mas tinha um projeto de extensão aqui do TUM de módulos de teatro. E aí eu fiz também, falei que massa, quero fazer na minha vida. Aí chegou no meio do ano, vestibular, não fiz, porque eu falei, não tenho o que eu quero, não quero mais ser médico, cansei dessa vida. E aí coincidiu que no final do ano abriu artes cênicas aqui na UEM. Então, né, foi a primeira turma, né, em 2010, eles abriram só no final do ano, abriram as 40 vagas de uma vez, assim. Aí falei, bora, é isso, não estava sabendo o que fazer mais da vida, vou fazer. Aí prestei, passei, então fui da primeira turma, né, aqui, só que eu entrei muito com esse lugar de fazer teatro mesmo. Não sei, quando a gente chegou, de fato mesmo assim, a gente tinha dois professores, um basicamente dava todas as teóricas, o outro dava basicamente todas as práticas, então chegava uma hora que a nossa cabeça ficava tipo assim, meu Deus do céu, isso aqui é aula de quê? O que tá acontecendo? Meu Deus do céu. Ah, Só no segundo semestre do primeiro ano que a gente foi ter os primeiros professores temporários que chegaram, e aí um deles já tinha proposto um projeto de extensão de palhaçaria, que aí eu entrei desde o meu primeiro ano, fiquei, depois disso se tornou um grupo, fiquei 10 anos, depois saí também, mas fiquei 10 anos nessa formação de comicidade, palhaçaria e tudo mais. Mas esse início, assim, era muito foco, eu queria muito fazer arte, assim, isso que não tinha. Tinha lá dois professores, aí depois chegou uma terceira professora da música, Andréa Weber,
e ela tinha 3 semanas para dar a disciplina inteira pra gente de música e ritmo. Acho que nem tem mais no currículo essa disciplina. E aí foi uma loucura, a gente teve aula de domingo e não sei o quê, e faz instrumento, e reposição, e manhã, tarde, noite. E o curso era de tarde, então pensa, a gente tinha 2 disciplinas por dia, à tarde, nessas salas que vocês conhecem, que a maioria ainda não tem ar. Algumas agora ainda tem hoje em dia, mas na época nem tinha. E a gente tinha aula também naquele fatídico bloco, não sei se todo mundo já chegou a conhecer, que é o M40, que desde que a gente tinha aula lá, ele é daquele mesmo jeito. Parece uma construção abandonada, que é uma construção abandonada, porque não chegou a terminar. Teve um erro de projeto lá, enfim. E a gente tinha aula lá, numa sala super capenga, poeirenta. Não tem banheiro naquele bloco, não tinha água, a gente tinha que ir na educação física. Ai, que história triste que eu tô contando. Enfim. Ah, e foi isso, assim. Então, tudo que vocês têm hoje de informação e projeto de extensão e bolsa e PIC, PIBIC, a gente não sabia nada disso. A gente estava só desbravando. Numa história escolar, para vocês terem uma noção, tem uma disciplina lá de danças folclóricas, que eu nunca fiz na vida. Então deve ter mudado em algum momento, tiraram, a gente tinha umas 8 disciplinas da música, era um caos. Mas aí no quarto ano, eu conheci uma professora, que é a professora Verônica, que depois foi ser minha orientadora de mestrado, depois consegui que ela me orientasse no doutorado também, que ela me falou de um projeto. Ela falou: tem um projeto de educação social com criança, o que você acha? Falei: bora! Então, esse projeto aqui, que depois virou minha tese, eu entrei nele como aluno, no projeto de extensão, no meu último ano da graduação, e eu tô nele até hoje, que agora eu tô como coordenador junto com as outras 2 professoras. Mas entrei como aluno e foi lá, tipo, no quarto ano que eu descobri que eu queria ser professor. Então foi só no meu último ano. Até então eu achava que eu ia ser palhaço pro resto da vida. E aí falei: "Nossa, que massa". Fala. Não, aquela disciplina. Então, eu nunca fiz essa disciplina, eu nem sei porque que tá lá no histórico. Eu acho que ela aparece lá como cancelada, sei lá. Eu sei que ela tá lá. Tem uma confusão. Tinha. Ai, foi uma questão muito, mas agora vai voltar a ter uma disciplina optativa de circo. Isso é comigo e com o Thiago, inclusive. Mas o que que é. Não, isso. Não, ó. Essas, o que que aconteceu com a disciplina de circo? Era uma disciplina muito legal. Inclusive, o meu mestrado surgiu por conta dela, vamos falar disso. Porque era uma disciplina ministrada pelo DEF, a gente tinha aula lá no M8, que a gente tem os tatames e tal, e de fato era muito legal, porque a gente via a parte de acrobacia, de solo, era muito massa. Quando teve a primeira mudança de currículo, que é a que vocês estão atualmente, estava tudo certo, estava tudo combinado já com o pessoal que ia dar disciplina, carga horária e tudo mais, e quando estava para implementar, eles meio que quiseram trazer uma condição, assim, falou: olha, a gente precisa de tantas horas a mais por conta dessa disciplina, por conta de um outro professor, e a gente na época falou, mas a gente já tinha avisado como era, a gente já fez todo o nosso PPC pensando nisso, a gente tinha outras disciplinas que a gente precisava dar conta por conta de uma outra reformulação que tinha na época, e aí foi muito mais por uma questão política e burocrática que a gente não seguiu com essa disciplina no currículo novo. Porque daí implicaria a gente ter que tirar uma outra disciplina e a gente ia ficar mesmo assim com o horário, ia ser uma confusão, porque já estava tudo certo. Então a gente acabou naquele momento por desfazer ali a parceria, e aí depois os professores também acabaram mudando o currículo lá, então depois aconteceram outras coisas. Eu sei que atualmente ainda tem um projeto ativo de ginástica lá no DEF, de ginástica geral, e tem um para criança também. Mas essa de 5 depois acabou saindo do currículo. Uhum. Sim, sim, era. Ah, então, só para começar, falei que ia ser mais rápido, não passei nem pelo primeiro slide. Então, igual eu falei, né, eu investigo desde daí nessas brincadeiras, meu foco sempre foi criança. Eu falei: "Nossa, acho que eu gosto disso, acho que eu gosto de criança, acho que eu gosto de dar aula". E aí esse poema eu conheci nesse projeto, eu gosto dele até hoje, por isso que eu sempre trago no início das minhas falas, que é um poema do Drummond,
que é o verbo ser. Fala, o que vai ser quando crescer? Vivem perguntando ao redor. Mas o que é ser? Tem um corpo, um jeito, um nome? Tem os três. Sou. Tem de mudar quando crescer? Usar o pronome corpo e jeito ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser. Pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito. Ser, 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 R. Que vou ser quando crescer? Sou obrigado a? Posso escolher? Não dá para entender. Vou seguir assim mesmo. Cadê? Não, não vou ser. Não quero ser. Vou crescer assim mesmo. Sem ser, esquecer. Só ver que é momentos que continua na chamada. Só tá eu por isso. Ah, eu gosto muito disso porque eu sempre inicio, quando eu vou falar da minha pesquisa, nesse lugar, né? Porque ah, todo mundo, né? Isso é uma das poucas coisas que a gente pode afirmar, que todo mundo que está aqui foi criança, em algum momento da sua vida. E olha que privilégio poder fazer uma afirmação genérica, né? Geralmente a gente fala que é tão difícil poder fazer isso. Mas a gente parte de um entendimento de que você ser criança e você ter infância é completamente diferente. Porque criança está atrelada a uma questão biológica da gente, quando nasce, está ali pequenininho se desenvolvendo. E a infância é uma construção cultural. E geralmente, nas nossas infâncias, né, quando a gente fala de negligência, quando a gente fala de falta de escuta, e quando a gente fala de falta de poder escolher, geralmente na infância acaba sempre ficando invisibilizada. Então a gente tem muitas lutas que a gente foi conquistando, né, das mulheres, da questão racializada, da questão LGBT, mas como que a criança vai falar nesse ambiente que é tão adulto, né, que é a academia e tudo mais, e etc, etc, sendo que às vezes nem dentro da própria casa ela consegue falar. Então eu sempre uso alguns exemplos para a gente poder pensar nisso. Então, né, quem quando criança às vezes, né, teve vontade, sei lá, de cortar o cabelo, de pintar o cabelo, e a mãe ou o responsável falou: "Não, não, não vai ficar feio, não pode". Ou então de colocar uma roupa e fala: "Não, com essa roupa não, vai com essa", né? Um outro exemplo que eu uso também para quem já se mudou em algum momento na vida, né? Vocês lembram de ter sido consultados? Não foi só assim, olha, a gente vai se mudar, já chamou outra casa, o caminhão vem aí, você vai estudar em tal escola depois. E a gente fala, nossa, se a gente tem essa mesma conversa, sempre uso esse exemplo, se a gente morasse todo mundo junto aqui, né, uma república gigantesca, e aí um dia eu simplesmente chego para vocês e falo, olha, a gente vai se mudar amanhã lá para Cianorte, tá? Já arrumei outra república pra gente, outra casa, arruma as coisas de vocês, o caminhão chega aí semana que vem. No mínimo, vocês iam me linchar. Então tem muita coisa que quando a gente fala de um adulto para um adulto parece tão absurdo, mas que com a criança a gente normaliza muita coisa. Então uma das primeiras coisas que eu aprendi nesse projeto lá na graduação foi isso, que a criança, né, ela tem voz, ela tem uma cultura própria, ela tem um modo próprio de ver o mundo, e faz muito sentido, por exemplo, para quem, vamos supor, que é de fora, ou então, em algum momento mais adulto agora, foi visitar algum lugar da infância que gostava muito, e que achava que era, meu Deus, um lugar assim super legal, que eu brincava lá, e piriri pororó. E aí você chega lá adulto e fala, tipo assim, nossa, mas era isso? Parecia tão mais legal, tão maior, tão mais, né? Isso também acontece por uma condição até mesmo de estrutura, o modo como a criança olha para o mundo, né, daqui para cá, então é grande, né, é diferente, tem esse lugar da ludicidade, e isso tem um modo muito próprio dela enxergar o mundo a partir disso. Recentemente, acho que não sei se vocês chegaram a ver, mas quem, né, tem algum conteúdo relacionado a isso deve ter visto, que é que tinha aqueles vídeos que chegava lá, né, enfim, a pessoa responsável lá pela criança, estava lá os brinquedos tudo espalhado, aí ela baixava a câmera na altura do chão e você via ali que na verdade não estava espalhado, bagunçado, tinha toda uma lógica ali do que era, onde é que era, porque na visão dela é aquilo, era um mundinho que ela estava brincando ali naquele momento. Enfim, eu uso esse poema justamente por isso, porque desde a escola, né, quem nunca talvez ouviu de uma pessoa adulta quando era criança, mas o que que você vai ser quando crescer? O que que você quer ser quando crescer? Isso exclui muito um tempo que é um tempo do agora. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também, que o tempo da criança é hoje, o tempo dela é o agora, né? A gente tem que se preocupar com a questão do, né, do futuro, do cuidado e tudo mais, mas ela vive nesse tempo presente. E aí depois eu fui entender que um dos modos como ela ensina também é esse. Então, desse projeto, essa professora falou: olha, você não quer fazer um mestrado? Ela sempre incentivou todo mundo a fazer. E aí ela me ajudou com o projeto, abri a inscrição, prestei, deu certo de passar, entrei no mestrado, falei, tá,
queria fazer algo relacionado com a minha área, porque eu estava fazendo educação. Então, meu primeiro projeto, né, para quem está no segundo ano escrevendo agora, meu projeto na época era sobre o circo social. Então, eu queria investigar esse processo do circo, porque eu estava na disciplina de técnicas circenses e adorava aquela disciplina também. E me dei muito bem com ela, parte de acrobacia e tal. Eu queria ver o circo social com essas crianças desse projeto Brincadeiras. E aí fiz a pergunta bonitinha, pipipipopopó, tarararará. Comecei a estudar os autores e as autoras para o mestrado, descobri que minha pergunta já tinha sido respondida, do jeitinho que eu queria, do jeitinho que eu estava pensando, já tinha lá. Eu falei, ai, professor, e agora? Me lasquei. Já comecei a fazer a pesquisa, já comecei a gravar, porque na época a gente emprestou uns colchões daqueles grandes do DF, levou lá para o projeto com as crianças. Inclusive, teve um dos dias que choveu, foi um caos, porque as crianças encheram de água o colchão, precisei levar para casa, sequei ele escondido, devolvi ele escondido. Ninguém sabe até hoje, até agora, porque eu tô contando aqui. Né, que eu fiquei 4 dias com o colchão lá secando em casa e devolvi torcendo para ninguém descobrir. Só que o que aconteceu? A gente começou a assistir os vídeos na orientação, pode falar. Não, eu só não lembro, tipo, beleza, tem uma pesquisa do jeitinho que você queria ter pesquisado. E você pode continuar essa pesquisa? Não, aí eu fui conversar com a minha professora. Eu falei, professora, olha, eu achei esse trabalho, era da Macedo, se eu não me engano, era uma professora, que ela tinha feito exatamente o mesmo trabalho. Ela tinha pesquisado o circo, num contexto de vulnerabilidade social, como que isso podia implicar, elencou categorias. Eu falei, olha, era isso que eu queria fazer. Tipo, essa mulher já fez, e aí? Aí ela me deu a opção de fazer esse mesmo estudo com essas crianças do projeto, porque mesmo sendo a mesma pergunta, seriam outras crianças, talvez eu teria outros resultados, outras respostas. Mas aí o que aconteceu? Nesse mesmo período, eu já tinha gravado um vídeo ensinando acrobacia para elas, foi bem legal, e a gente foi assistir em orientação. E aí a professora olhou uma coisa, ela falou: olha, você percebeu que várias delas, logo depois que você estava ensinando, elas foram lá ensinar o outro a fazer? E eu falei, não, nessa época né, a gente não vê nada. Ah, aí eu falei, nossa, que legal. Dela, então, dá uma pesquisada para ver se tem algo sobre isso, né? Esse lugar da criança ensinando outra criança. E eu falei, beleza. Aí voltei lá, para quem já fez o quadrinho lá do Estado da Arte, né? Eu fiz aquilo na internet inteira, assim, na época, pesquisando. Então, tá, criança ensinando criança, se tinha alguma coisa sobre. E aí, não achei. Falei, professora, vasculhei, né? Na época eu tinha também um pouco de conhecimento em outra língua, então eu pesquisei textos em outras línguas. Eu achei algumas coisas em inglês que falavam sobre regime de tutoria de alunos mais velhos ensinando alunos mais novos, mas era num contexto de escola. Falei, olha, eu acho que ninguém pesquisou isso aqui ainda. E eu já falei isso para quem é da minha turma, né? A gente não tem essa obrigatoriedade de fazer algo inédito, né? Geralmente, sei lá, no doutorado que a gente consegue ter ali um pouco mais de culhão para falar, acho que agora eu consigo ter algo original aqui. Mas mestrado geralmente não tem tanto essa cobrança. Mas ali eu falei, olha, não achei. Ela falou, então vamos responder isso. Como que a criança ensina nesse lugar espontâneo, que é nesse contexto dela ali de brincadeira, de estar ali. E aí a gente continuou trabalhando com o circo, mas agora tentando olhar para esse lugar, como que ela ali naquele contexto ensinava a outra. E aí disso a gente começou, né, eu já falei algumas vezes já também que a metodologia ela pode ser muito inventiva. E essa minha professora ela é muito de incentivar essa inventividade. Né? Tanto que a gente tem um conceito de uma professora, de uma outra professora chamada Jaciara Paiva, que é de interinvenção, que é justamente essa ideia de você intervir e inventar no mesmo espaço. Lucas, ai que legal! Então, essa professora eu conheço, já apertei a mão dela, ela é muito gente boa, ela é incrível. Mas vocês sabem da teoria dos 6 apertos de mão, né? E ela é real. Então, ó, eu já encostei nos excelsos. Então, só por aí, o tanto de gente que esse homem já encostou, se a gente for voltando, a gente já chega na Rainha Elizabeth. Dela, a gente já chega no mundo inteiro. Mas voltando. Então ela falou: olha, a gente começou a descobrir algumas coisas ali com aquelas crianças, e ela falou: mas
será que a gente não está tendo um olhar muito enviesado, do tipo assim, nossa, descobri uma coisa, tô achando que é isso mesmo, vamos tentar ir para um outro espaço para ver se isso que a gente estava descobrindo permanece? Falei, bora, tinha 1 ano só para fazer e 1 ano para escrever. Falei, bora, vamos fazer. Aí a gente foi para o CAP. Ah, e aí lá, o lugar que a gente conseguiu observar foi o espaço do intervalo. Então a gente não queria ver a sala de aula, nada, a gente queria ver o intervalo onde as crianças estavam mais livres. E ali a gente viu que algumas coisas que a gente tinha percebido lá no projeto, num outro contexto, aquelas crianças daquela escola também faziam. A gente falou: pera, tem coisa aí. Então tem alguma coisa que talvez seja da criança, do modo como ela ensina. E como eu estava estudando muito circo, a professora também, doida igual eu, falou: "Ah, se a gente achasse um circo que tivesse criança para você poder ir lá também", e eu falei: "Bora!". Aí comecei a pesquisar, encontrei um circo chamado Circo de Sara, é um circo familiar mesmo, de médio porte, e era um circo que tinha criança, tinha adolescente, era bem familiar mesmo. Na época ele estava não era Cianorte, era uma cidade um pouquinho mais perto, mas era tipo assim, precisava se deslocar. Como eu tinha ganhado a bolsa do mestrado, falei: "Estamos aqui para isso", então eu comecei a ir, né, primeiro eu fui num dia que era tarde, me apresentei, falei quem que eu era, conversei com o pessoal, fiquei depois à noite para o espetáculo, depois no outro dia eu voltei também à tarde, e aí eu também percebi o quê? Que aquelas crianças daquele outro contexto, que não tinha nada a ver com a escola, que não tinha nada a ver com o projeto Brincadeiras, também tinham características no jeito como elas ensinavam muito próximas. E aí é dali, desses 3 lugares, que eu comecei a responder essa minha pergunta no mestrado, que é como que as crianças ensinam. Então, só para trazer um resumo para vocês. Então, minha dissertação tinha esse título, "Faz assim, ó". Isso é proposital, porque em vários dos vídeos a gente viu elas: "Ai, faz assim". E aí ia lá e mostrava como é que era. E aí a gente achou isso muito bonito, assim, do modo como ela ensina, né. Não é um modo adulto de: "Ah, eu tô aqui, eu preciso chegar aqui". É um modo que vai acontecendo, vai sendo, né, por meio da brincadeira principalmente, enfim. Então, na época era instrumentos conceituais para ação educativa aprendidos com crianças. Olha que título cabeção. Mas o que que a gente queria dizer com isso? O que que a gente aprendeu com elas que a gente pode usar, né, na escola ou em outros conceitos? Então, teve todas essas motivações. E a nossa pergunta era essa: como que elas ensinam e o que que as escolas e outros espaços fora da escola podem aprender com elas? A gente usou basicamente isso. Eu tive muita dificuldade com a metodologia, porque no mestrado eu falei: "Meu Deus do céu", eu tinha tido uma aula de METEP no primeiro ano da graduação, e foi só BNT, minha aula de METEP, depois eu fiz um TCC também que foi caótico na época, e aí eu falei: Que é esse esse negócio da metodologia? Eu não entendia, mas tem que ter um autor, mas o que que eu estou fazendo? O que que é isso que eu estou fazendo? Me ajuda, professora". E aí a gente descobriu que a gente usou muito a perspectiva etnográfica. Então, a etnografia vem desse lugar de etnocultura, grafia, escrita. Só que ela me explicou, ela falou: olha, a gente não precisa pegar tudo de uma metodologia, a gente pode pegar uma parte que a gente gosta, uma parte que fez sentido para a gente. E aí ela falou: o que a gente fez aqui foi usar algumas técnicas etnográficas. Eu, então beleza, vamos escrever isso aí. Que foi isso que a gente usou? A gente fez entrevistas com as crianças, gravou alguns vídeos, fez fotos. A gente foi para esses 3 destinos, né, o circo, o projeto Brincadeiras, a escola. A gente sempre fazia ali depois, né, ou no meio mesmo tinha um gravadorzinho. Ah, nossa, e era um gravador mesmo, não era nem um celular. Ai, que como estou ficando. Ah, é tipo isso. Minhas crianças brincam com ele hoje ainda. Eles acharam lá, eu dei para elas. Mas tinha um gravadorzinho que acontecia alguma coisa, eu gravava, e depois eu escrevia. O gravador também foi muito legal, porque elas também, né, eram um objeto ali de curiosidade e tudo mais. E uma outra coisa que a gente usou foi um brinquedo chamado ioiô chinês. Para quem nunca viu, eles são vários, como se fossem vários bloquinhos assim presos por fitas, e aí ele vai se transformando. Você pode virar um monte de coisa com ele. Isso foi muito legal, porque daí o que que acontecia? A gente mostrava isso para as crianças, elas descobriam uma coisa ali e elas iam ou mostrar para a gente ou ensinar o outro a fazer. Lá, olha aqui o que que eu fiz. Não, mas faz assim, ó, aí mostrava, fazia lá, e a gente foi relatando tudo isso, o que que surgia em cada lugar. E a gente usou basicamente de fundamentação teórica.
né, referências do Circo Social, que eu estava usando o circo, que foi a Macedo, 2000, já tinha respondido em 2008 a minha pergunta. Ah, o Corsário, que falava de sociologia da infância, a infância como cultura, construção de cultura, de saber, e da sociologia da infância, e o Freire, a Kandal, para falar um pouquinho da educação. Então, que eu fiz no mestrado? Foi tudo isso. Então, teve atividades circenses, mais observação, mais intervenção com palhaço. Eu cheguei de palhaço também conversar com as crianças, porque a gente percebeu que era um instrumento legal de talvez conversar com a gente sem ter muito tempo, porque às vezes uma figura adulta chega em um lugar desconhecido para conversar com a criança, às vezes gera um distanciamento. A gente viu que com o palhaço isso podia ser mais próximo. Como eu já era palhaço, falei, vamos usar o que a gente tem. Então, lembra da ideia da interinventividade, né? O ioiô chinês, e eu entrevistei elas também como palhaço nessa época. Também nesse lugar de ter uma conversa ali, rompendo um pouco a hierarquia. Então, não era um adulto entrevistando uma criança, era um palhaço falando com a criança. Ah, então, a gente foi ali, começou em agosto, foi até março de 2016 fazendo isso. Então, no projeto era durante os finais de semana, que era onde acontecia o projeto. No circo, eu fui ao longo de uma semana lá, eu fui em 3 dias diferentes, né, lá no circo. E na escola eu também fui durante uma semana nos intervalos. Então, eu não fiz a mesma coisa em todos os lugares. Então, na escola, eu fiz uma cena de palhaço, eu não entrevistei eles, mas teve o chinês e teve a observação. No circo, eu fiz as entrevistas, que eu não cheguei a fazer na escola. E aí, tudo isso eu fui criando um problema na minha própria cabeça. Eu falei, como é que a gente vai explicar na metodologia que eu não fiz a mesma coisa em nenhum desses lugares? E como é que eu vou dizer que isso aqui está valendo como resultado? E a professora falou, não, calma, a gente justifica tudo, porque, como é que foi esse percurso e tá tudo certo. Falei, beleza, confio em você, vamos lá. Mas de tudo isso, a gente usou, então, como método de análise, a análise de conteúdo, que foi a Bardan, né. Então, acho que tem uma outra foto mais para frente que vocês vão ver, mas foi muito CSI, assim, que daí eu transcrevi tudo que eu tinha gravado, transcrevi, na época não tinha as IA para ajudar a gente, eu transcrevi não na mão, ouvindo, escrevendo, no digitando. Não, escrevendo não, já seria muito mais antigo. Digitando. Os diários também transcrevi todos. E ao todo acho que foram muitas páginas, assim. E aí eu imprimi tudo isso, que é uma das questões da análise de conteúdo é essa, você primeiro ter o material, uma vista inteira do material. Então eu imprimi todas as folhas, colei tudo, na época eu morava sozinha, eu peguei a parede da minha cozinha, que era de azulejo, e colei tudo na parede, assim. E aí ficou umas 3 semanas lá, tudo aquelas folhas coladas na parede. E aí, qual que é o procedimento de análise, da análise de conteúdo? Você primeiro vai lendo tudo de uma vez, de cabo a rabo, que ela chama de leitura flutuante, e você vai anotando tudo que te chama atenção. Uma palavra, uma frase. E aí disso, com essa lista de palavras, você pega e dá uma cor para cada uma. Então brincadeira vai ser azul, né? Jogo vai ser vermelho. Sei lá, quando nós estiver fazendo alguma coisa com o corpo, vai ser amarelo. E aí depois você pega palavra por palavra e você lê todo aquele material de novo, tentando encontrar aquela palavra ou aquele sentido no restante do material. E conforme você vai fazendo isso, né, você vai lendo muitas e muitas e muitas vezes e vão surgindo mais coisas. Porque às vezes lá pela quinta, sexta leitura, você descobre uma outra palavrinha que você não tinha grifado ainda. Aí você coloca lá, dá uma outra cor para ela e vai fundo. Eu achei que uma hora, tipo assim, acabou as cores, já tinha usado lápis, caneta, lápis de cor, marca-texto, eu comecei a dar um símbolo, assim. Então essa daqui vai ser azul, mas vai ter um asterisco, essa aqui vai ser azul, mas vai ser um quadrado. E foi nessa loucura, umas 2 semanas. E às vezes aparece mais de uma coisa na mesma frase. Às vezes numa mesma frase aparece lá, sei lá, né, o exemplo que eu dei, a brincadeira, o jogo, o corpo, o espaço. E eu lembro que foi muito legal, porque a gente estava grifando quase tudo, e aí uma hora eu olhei, assim, para um trechinho desse painel todo, e tinha lá um trechinho que tinha quase todas as cores, no mesmo trecho. Aí eu liguei na hora para a orientadora e falei: "Achei, descobri aqui, não sei o quê", super empolgada, achei as categorias, consegui a minha resposta que eu tanto queria, quer dizer como é que ela ensina quando ela, né, tá num momento espontâneo e tal, tal, tal. Enfim, e aí foi um pouco daí que a Berdan fala, depois que você grifa tudo, você pode tudo isso que você grifou são significantes, são palavras que significam alguma coisa.
e depois você junta esses significantes em categorias. Então, disso tudo, o que que surgiu? Então, apareceu 164 vezes a palavra coletivo, ou então trechos que remetiam ao coletivo, 30 vezes em relação ao espaço, 125 vezes aparecia a questão de brincadeira, brincar, brincando, vamos brincar disso, né, palavras afins, e 157 vezes coisas relacionadas com a prática, fazer alguma coisa com o corpo, mostrar alguma coisa com o corpo, enfim. Então, cada um desses aqui foi lá, ó, grifadinho, grifadinho, e aí eu juntei isso em duas categorias, que daí eu chamei de mais de um e de tempo presente. Então, ao tempo presente, né, o que que a gente viu de resultado? Que a criança ela ensina no aqui e no agora. É quase, tem um tipo de conjunção de verbo que a gente fala que é o gerúndio, que é o sendo, fazendo, que é algo que está acontecendo, né? Quase é mais que o presente, é uma coisa que é quase efêmera, assim. Aí a gente viu que para ela o ensinar se dá nesse momento. Então, se ela resolve brincar, que "Ai, vamos pular daqui até ali", de repente alguém experimenta alguma coisa nova. "Ah, e se a gente pulasse assim, ó", e aí tenta pular 2. Aí o outro fala: "Ah, e agora se a gente tentar pular de lá para cá?". Pra quem tem contato com criança sabe que eles escalonam as coisas numa velocidade absurda. Então, assim, é uma coisa que é mais do que um começo, meio e fim. Eu quero ensinar alguém a pular. Talvez começou ali, mas vai terminar numa outra brincadeira, num outro lugar. Então, é algo que é muito num tempo presentificado e que também permite o descobrir enquanto está fazendo. Então, diferente do adulto, não, eu quero ensinar vocês a dar uma cambalhota, eu vou ter a minha metodologia, vou ensinar, queixo no peito, repete. A criança ela começa ali, não, ó, faz assim, e ela vai e ela mostra, isso foi uma outra coisa que a gente percebeu. Só que aí a outra pega e já propõe uma coisa diferente. Ah, e se a gente fizer de costas? E aí aquilo já vira uma outra coisa, então é um ensinar num tempo muito presente e que se permite descobrir enquanto está ensinando. E a gente viu que isso se dá muito na prática, muito no corpo, é pelo corpo. Então é uma coisa que não é falar o que que é a coisa, é mostrar, por isso a ideia do faz assim. Então: "Ai, como é que é isso?". "Ai, faz assim, ó", e ela vai e pula e mostra. Aí se ela vê que o outro não consegue, ela: "Não, assim", e pega o outro, o corpinho do outro, mostra no corpo dele como é que é. E a gente viu que isso acontecia tanto no projeto, quanto no circo, quanto na escola. Então, assim, culturas diferentes, lugares diferentes, contextos diferentes, mas tinham coisas que se mantinham no modo dela de ensinar. E o que mais apareceu, que era o que mediava todos esses saberes que surgiram, foi a brincadeira. Então a gente conseguiu, e aí, por isso que tem aqui, né, o meu nome como citação, a gente conseguiu constatar que muito do que a criança ensina, ela faz a partir da brincadeira. Ah, e a gente viu que isso também se dá numa perspectiva mais coletiva. Então a gente viu que o ensinar delas, quando elas estão em grupo, é o grupo que vai chegar em algum acordo, em alguma decisão ali. Então, até definir qual regra vai ser, qual brincadeira vai ser, né? Ou todo mundo entra em consenso, ou quem não quer não brinque, vai propor uma outra brincadeira. Mas a gente viu que isso está muito voltado com a ideia de amizade deles também e delas, né? Com quem é meu amigo, quem não é. Agora eu brinco com você, agora você não é mais meu amigo, eu não brinco com você. Agora a gente brinca junto, agora a gente não brinca. Ah, e aí o que que a gente viu? Que esse coletivo, ele tem muita influência do espaço. Então, assim, quanto mais o espaço permite que ela descubra, mais ela vai ensinar. E aí a gente viu que o circo fazia assim, comparado com a escola, por exemplo. Porque a escola é um espaço extremamente rígido, engessado, e o circo é um espaço onde todo mundo vê todo mundo, tem a ideia circular dos trailers, eles têm acesso a todos os espaços do circo. É uma mini cidade, a gente fala isso na dissertação, uma mini cidadezinha ali. Ah, então a gente viu que quando eles estão em grupo, é esse grupo que tende a ensinar, e quanto mais eles puderem explorar o espaço, mais eles vão também sentir necessidade de contar isso para o outro. "Ah, vem ver o que que eu fiz, olha onde é que eu tô, olha o que que dá para fazer aqui, olha o que eu fiz lá em tal lugar". Então a gente chegou nesse lugar, beleza, defendemos bonitinho, fomos lá, só que ficou muita coisa de fora. Vocês viram o tanto de coisa que tinha ali grifado, significante. E aí uma das coisas que foi questionado também foi que, assim, em 2 anos eu tentei investigar 3 espaços, talvez, mas será que nesse meio tempo eu não acabei negligenciando muito, talvez algum por conta de outro, eu não fiz as mesmas coisas em todos esses espaços, então ficou
com muitas coisas no ar aí. Ah, e aí no doutorado eu falei: "Bom, gostei desse negócio da pós-graduação, acho que é isso mesmo que eu quero fazer da vida". Na época eu já tinha entrado como temporário aqui também. Também foi uma outra loucura, porque eu, né, entrei muito cedo, eu cheguei a dar aula pra galera que tinha sido meus calouros, imagina o caos. Eu, né, era mais novo ainda entrando lá, tal, 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 pra dar aula. Quantos anos você entrou? Com 22 para fazer 23. Eu me formei, aí eu fiquei 1 ano, dando aula num contraturno, num colégio particular aqui em Maringá. Fiz um primeiro teste seletivo, foi horrível, saí humilhado, chorando. Caiu um tema que era o único tema que eu não queria, que era teatro brasileiro, que era um mundo de coisa. Aí falei: mas tá bom. Mas eu fiz porque na época, como era muito novo o curso, não exigia ainda nem mestrado, você podia fazer só com a graduação, você podia fazer o teste seletivo. E aí no outro ano eu abri o outro e falei: vou fazer de novo. E aí caiu o tema dos jogos, que era o que eu mais gostava, o que eu mais estudava. Eu já estava fazendo um mestrado na época, então eu já estava estudando algumas coisas sobre. E aí fui lá, montei, pensei, peguei uns exemplos, tal, tal, tal. E aí passei e falei: "Meu Deus do céu, passei para dar aula, é agora que eu vou dar vida". Aí comecei aí. Aí fui ficando como temporária até por isso que eu falo que eu nunca mais saí da UEM, porque do projeto eu nunca saí. Eu entrei na primeira turma. 1 ano depois eu voltei já como temporário, fiquei, terminei o mestrado. Aí o doutorado eu queria muito a Verônica, falei: "Verônica, eu vou fazer com você". Já sabia o jeito de estudar, fiz lá o projeto bonitinho, tal, tal, tal. Porque aí o que que eu pensei? Gostei muito desse tema, é um tema que ninguém fala muito sobre, eu não achei ninguém mais falando, depois eu achei um artigo sobre, mas era um outro contexto. Vou seguir com isso. E aí eu peguei a dica que a banca tinha me dado. Ela falou: "Olha, talvez seja legal escolhendo esses espaços para aprofundar". Como eu já estava no Brincadeiras, falei: "Vou fazer no projeto Brincadeiras". Então meu doutorado foi pensando em como que essas crianças do projeto Brincadeiras, né, ensinavam, só que tentando ampliar essa pergunta, não só como que ela ensina, mas por quê, para quem. E eu queria muito entender na época que eu coloquei no projeto, que depois não deu certo, que era como que ela ensina quando sabe que está ensinando. Que no mestrado a gente viu situações espontâneas durante a brincadeira. Mas se a gente conta isso para ela, né, que ela ensina também, como é que seria isso? Dela mostrando alguma coisa, ensinando alguma coisa, sabendo que ela está ensinando. Depois vocês vão entender por que que não deu certo. Ah, e aí fiz o projeto e tal, só que aí tinha, passei, né, estudei pra caramba, decorei lá um monte de citação, né, tirei a maior nota na prova escrita, só que aí na entrevista me lasquei, tinha gente muito boa concorrendo, tinha gente que já tinha sido orientanda da professora Verônica também, com muito mais tempo de vida, de pesquisa. Ah, aí, enfim, não passei, fiz, né, eu pude fazer como aluno não regular, por causa da nota da prova escrita. E aí, na mesma época, por conta desse grupo de teatro, eu tinha uma professora lá da Universidade do Minho, te conhecia a gente, e ela falou: "Olha, tá aberto aqui o nosso processo de seleção para o doutorado. Se quiser fazer, se quiser vir ver". Aí eu falei: "Mas como que é esse negócio?" Ela falou: "Não, você consegue fazer remoto, você teria que vir só um período para fazer as disciplinas, mas você pode fazer a pesquisa aí, e tal. Só que é uma instituição privada". Como eu já estava na UEM, tinha acabado de assumir um teste seletivo, eu falei: "Por que não?". Aí eu falei: "O não a gente já tem". Aí fiz a inscrição, passei. Falei: "E agora?". Aí eu passei como aluno lá na Universidade do Minho, de Braga, Portugal, pó-pó-pó, falei: "Beleza". Aí precisei, aí fui, hum, nas férias que teve no outro ano, eu fui para lá para fazer as disciplinas, e depois eu fiz toda a pesquisa aqui, com as crianças do projeto, tudo certinho, bonitinho. Depois eu precisei ir lá mais uma vez para um evento que tinha, e depois eu fui para a defesa quando eu terminei tudo. E aí o que consegui fazer, porque daí eu já estava aqui na UEM, depois eu consegui passar num outro teste seletivo, então, que era aquilo, ou eu passava, eu não conseguia terminar de estudar, porque, né, por conta do preço, da conversão, etc, etc. Então, só que aí lá eu descobri uma coisa legal, porque lá você pode fazer em menos tempo o doutorado, você pode fazer em 3 anos só. Só que eu descobri lá que tinha um regime que chamava cotutela, que dizia o quê? Que se eu quisesse fazer, em vez de 3, em 4 anos,
eu achasse uma instituição aqui no Brasil que aceitasse, eu podia fazer esse 1 ano aqui, numa universidade aqui no Brasil, e eu saía com 2 diplomas. Um lá, pela Universidade do Minho, que o meu doutorado lá é na área de Sociologia da Infância, e eu podia sair com outro diploma aqui do Brasil. E aí eu consegui que a Verônica me orientasse. E eu falei: "Professora, achei o jeito de conseguir que você me oriente, mesmo você não tendo me passado na prova". Falei: "Da cotutela". Ela aceitou, fiz as disciplinas aqui também, consegui aproveitar aquelas que eu tinha feito como não regular, e aí eu saí com os 2 diplomas, tanto lá do Minho quanto daqui na UEM, que aí aqui na UEM saiu em educação também, o diploma. Mas foi muito mais rápido por conta disso. Então lá, o que a gente fez? Então, eu tive a orientação da professora Emília Vilarinho, lá na Universidade do Minho, que ela é da área da Sociologia da Educação, foi uma professora também incrível. E isso talvez vocês escutem histórias que às vezes, assim, é muito bom quando você tem uma relação boa com o seu orientador, com a sua orientadora, porque isso, assim, facilita 90% do trabalho, né? E tem situações, assim, também de gente que sai traumatizada da pós-graduação por causa disso. Então, assim, eu tive muita sorte com as minhas orientadoras, tanto a professora Verônica quanto a professora Emília. O foco agora no doutorado foi ampliar os resultados do mestrado, então eu já sabia como a criança ensinava, o coletivo, a prática, o corpo, o tempo presente, a brincadeira. Eu queria saber se o que tinha mais do que isso, né, para além disso. E como que ela ensinava quando sabia que estava ensinando. Ah, a partir disso, então, a gente foi entendendo que a gente tinha que dar um nome para isso. E aí a gente optou por chamar de ensinagens. No final, eu vou mostrar para vocês a definição desse conceito. Mas é basicamente esse modo como a gente entendeu que é o modo como ela ensina. Não é um ensinamento, né? Não é ensino-aprendizagem, tem um monte de gente que fala ensino-aprendizagem. Tem a ver com essa ideia da ensinagem, que é um tempo que ele não é linear, que ele é presente, ele se faz junto com esse fazer, descobrir, ele envolve amizade, ele envolve prazer, envolve o jogo. Então, assim, tem tudo isso para a criança ensinar ou não, ou querer ensinar ou não. Então, a gente foi percebendo que era muito mais complexo do que a gente achava. E eu foquei só no projeto Brincadeiras dessa vez, né, porque eu já estava lá, eu já conhecia aquelas crianças, já tinha uma relação com elas, já tinha um vínculo, né, uma relação também de honestidade, de saber onde morava, quem era irmão de quê, elas já me conheciam, então não tinha mais esse lugar de estranhamento de ser um pesquisador que ia lá coletar dado e depois ir embora, tanto que eu sigo lá, né, e até hoje. Ah o tema foi esse, as ensinagens das crianças de diferentes idades do projeto, porque lá tinha desde os bebezinhos até os adolescentes. E o objetivo era identificar as características desse ensinar a partir delas. Então eu queria saber dessa vez, porque no mestrado eu que observei, eu que tirei as conclusões, eu que fui lá e escrevi tudo bonitinho. Aqui eu queria saber a partir delas o que caracterizava esse ensinar. E também identificando que eram crianças de diferentes idades, né, diferentes gêneros, a partir de alguns marcadores também de raça, classe, gênero. E a ideia continuava sendo apontar possibilidades para um trabalho educativo em diferentes ambientes. Aí tá. Teoricamente, né, a gente continuou na área da sociologia da infância, continuou entendendo a criança como uma categoria social, ou seja, assim como tem a categoria adulta, a categoria de gente idosa, tem a categoria de gente criança. Quando a gente pensa nos direitos, é a categoria que mais sofre violação de direitos nesse sentido. E aqui a gente não está falando de violação só pensando em violência, né? Mas, por exemplo, quantos lugares que não tem, por exemplo, que são exclusivos para adultos? Você vai, né, um cruzeiro exclusivo para adulto, uma festa, né, um restaurante exclusivo para adulto. E às vezes a gente normaliza isso e acha isso, meu Deus, sensacional. Mas tem um pensador que ele fala, né? Troca essa palavrinha adulto, por exemplo, por mulher ou por negro. Você vai ficar, como assim? Um cruzeiro que não pode gente negra? Que racista isso! Mas por que que um que não pode criança, a gente fala, meu Deus do céu, que legal. Então é bem complexa essa discussão, não vou entrar em detalhes, mas entender que enquanto categoria geracional ela sofre mais justamente por ser colocada nesse lugar do ainda não, né? Do ainda não é, não pode falar, ainda não é o adulto, né? Ainda não tem que opinar, ainda é alguém que decide por ela, enfim. E a gente continuou trabalhando com a educação social, essa ideia das culturas da infância, né? Então, como alguém que não sabe menos que uma pessoa adulta, mas ela sabe outra coisa, a Clarice Cohen que fala isso, a partir de um outro olhar, de uma outra perspectiva,
Enfim. Esse Sarmento aí, o Pedro Sarmento? Não, é o Manuel Sarmento. Ele é um professor lá do Minho que estuda. Ele é uma referência na área da sociologia da infância. E olha que privilégio, ele me deu aula, então é um senhorzinho, ele é muito legal. Eu tive aula com ele lá no Minho. Ele é muito gente boa. Ele foi a minha banca no mestrado, no doutorado. Então eu tenho um apreço bem grande assim, por ele. E aí a gente descobriu também, nesse processo, um outro autor que era o Corsage. Seguiu o Corsário, que é da reprodução interpretativa. Olha que carinha de... É eu. Ai, que carinha de criança. É. Ele me perguntava o que você estava falando. Eu não uma criança. Eu era uma criança, era. Realmente. 12. Ai, Eu emendei real, literalmente. Eu emendei. dá pra emendar e fazer o doutorado com 12 anos? Não, nossa, é que pela minha data de aniversário, eu entrei com 17 na graduação. Daí, Então tem seu tempo. então eu entrei, 7, 19, 20, 21. Não, não. Aí no mestrado eu entrei com 21, 22, 23. No doutorado eu tinha 23. 24, 25, 26, não, 24. 24, 25, 26, 27. É, 24. Enfim, então aqui foi aí há uns 9 anos atrás. Nem tinha, não, tinha na época já. Então, metodologicamente, agora eu já sabia. Agora lá no MIU eu tinha descoberto a metodologia que chamava pesquisa participativa com crianças, que eu falei, é isso que eu quero fazer. Que ela diz basicamente que é uma metodologia onde as crianças elas participam de todo o processo da pesquisa. Desde criar instrumentos, aplicar eles, ajudar na análise. Falei, é isso que eu quero. Já conheci as crianças, falei, bora. Então, teve a aprovação do comitê de ética, bonitinho, era uma pesquisa qualitativa. Ela seguiu sendo etnográfica, porque eu já conhecia aquelas crianças desde 2014, então, né, eu tinha esse escopo para poder fazer uma pesquisa etnográfica lá para o doutorado. Foi de agosto a dezembro, a parte de construção dos dados, 2018. E aí, o que eu fiz? Eu fiz novamente as entrevistas semi-estruturadas, só que dessa vez, as crianças que quiseram participar, eu propus que elas se entrevistassem. Porque lá no projeto a gente faz várias brincadeiras e tudo mais, e não fazia muito sentido eu tirar uma criança da brincadeira e falar, vem aqui conversar comigo, depois você volta a brincar. Para mim não fazia. Mas elas falarem, ô, vem cá, depois você volta aí, elas podiam, porque elas são da mesma categoria geracional. Então, e foi muito legal, porque aí algumas quiseram e a gente ia revezando, né? A gente usou o gravadorzinho ali de novo. E aí, nisso, depois a gente conversava e via com elas se elas queriam acrescentar mais alguma pergunta naquele questionário. Então, nem todas responderam as mesmas perguntas, porque teve perguntas que foram sendo criadas por elas durante o percurso. Então, tinha uma lá que, por exemplo, uma quis perguntar se... Ai, mas você já reprovou? Não tinha essa pergunta, e não era do nosso interesse saber isso naquele momento. Mas ela quis perguntar, a gente pôs. Queria saber. E aí uma outra, e essa mesma criança que fez essa pergunta, teve um outro menino que ela estava conversando lá, que falou, eu já reprovei. Ela falou, nossa, mas você é burro, hein? Mais uma vez, sério. Mas elas podiam, entre elas se ajeitam. A, a parte das filmagens também, elas que fizeram. Depois que eu fiz as entrevistas, transcrevi tudo bonitinho, isso daqui deu bem mais páginas de transcrição. Deu 100 e poucas páginas de transcrição. As que quiseram ajudar na análise também eu chamei para me ajudar, a gente lia junto a resposta e falava, o que você acha que ele quis dizer com isso? Por que você acha que ela quis dizer isso? E, de fato, tiveram algumas categorias que elas que deram o tom daquela categoria, e foi muito legal. Lógico que essa parte de análise nem todas quiseram fazer porque era mais chata, tinha lá mais papel para ler, tal, tal, tal. Mas foi muito legal o processo delas se entrevistando, delas conversando. Muito variado. Então, a maior parte estava entre 6 e 9, mas tinha uma menorzinha, tinham menorzinhas e tinha uma galera mais adolescente na época. Então, ao todo,
eu fiz 12 entrevistas, que eu chamei as crianças, conversei bonitinho ali, e elas fizeram 17, então elas fizeram mais entrevista do que eu. Ao todo, eu tive 31 diários de campo, cada um desses encontros eu fazia um relatório, fazia os meus diários, os relatos, porque lá no projeto a gente tinha os nossos relatórios do projeto. Eu também usei os relatórios e eu fiz uma conversa com os educadores do projeto. Eu falei, galera, olha, se vocês identificarem alguma coisa da criança ensinando, registra, anota, para depois eu saber. Então, eu tive 2 conversas com todos os educadores também para identificar o que eles tinham percebido do modo como a criança ensinava. Então, a nossa ideia foi, né, dentro da perspectiva de análise, contextualizar as falas dessas crianças, ou seja, entender quem elas estavam, né, elas estavam falando, mas dentro de um contexto, de uma idade, de uma classe, de um gênero, etc, etc. A ideia de uma escuta consequente, né, não é só ouvir, mas o que a gente faz com isso que a gente está ouvindo. E a ideia do consentimento e do assentimento, que tem diferença. Então, várias pesquisas a gente assina lá um termo de consentimento. Você aceita participar, tarará. Mas o assentimento, ele diz que a qualquer momento, né, você pode renovar ou não esse consentimento. Então, a qualquer momento que você não queira mais, né, participar, tá tudo bem, é seu direito e tá tudo certo. E para pegar o consentimento das crianças, aí o Sarmento ele tem um texto que ele fala isso. Mas a criança não sabe escrever, né? Explica para ela, grava você explicando e ela dizendo que concorda, ou então deixa um espaço lá para ela fazer um desenho dela para dizer que ela está ali assinando, né? Dizendo que quer participar ou não. Então tem várias formas da gente pegar o consentimento das crianças quando a gente faz pesquisa com criança. Dos responsáveis também, mas na perspectiva da sociologia da infância, elas precisam também consentir. Às vezes na escola acontece muito isso, porque se a diretora autoriza, a professora autoriza, né, a gente vai e faz e nem pergunta se a turma quer fazer ou não. Às vezes a própria professora fala, não, se não fizer aqui vai ficar de castigo lá na coordenação. Então a ideia nessa perspectiva da sociologia da infância, entendendo ela como um sujeito, é que não, pera, ok, tem um responsável que autoriza porque ela é menor de idade, mas ela também tem que autorizar de alguma forma. Seja assinando o nomezinho, seja desenhando, seja gravando que ela aceita participar. E depois que você faz a entrevista, a gente escutava junto, eu perguntava, você posso usar? Explicava para que era. Né? E se ela dissesse que não, tá tudo bem também. E, mais uma vez, agora eu falei, vou usar uma coisa que eu não conheço? Não, vou continuar com a análise de conteúdo, já sei fazer, gosto, acho bonito. Aqui no fundo, acho que não dá para ver, mas tá aqui, ó. Daí eu fiz de novo aquele rolê, não sei que tá atrás da folha de papel colada na parede. E aí lá vai a notícia sai de novo. Foram 3 paredes. Foi essa parede lateral que não aparece, essa parede, teve mais um pedacinho de uma outra parede e pegou um pedacinho do chão também. Foi muita coisa. Foi muita folha. São minhas folhas. Tem, eu guardei tudo numa pasta lá, certinho. Ela ficou grossa, mas tem lá a pastinha. Então, o que a gente viu de resultado disso? Ao todo, a gente conversou com 52 crianças e adolescentes. A idade variou de 1 aninho até 17. Nem todas estiveram o tempo todo, porque o projeto acontecia semanalmente, nem toda semana todo mundo estava. 30 foi bem próxima a ideia de gênero. Então, a gente teve 28 meninos, 24 meninas, 31 entre 7 e 11 anos, que foi a maior parte da amostra nossa foi esta. Então, dessas 31, 17 meninos, 14 meninas, então foi, de certa forma, um pouco equilibrado. Majoritariamente compostos por crianças negras, apenas 7 crianças, né, brancas, 5 meninos e 2 meninas, e a maior parte de famílias monoparentais, ou morando com a mãe, ou morando com a avó, geralmente a presença de uma genitora, né, ou de uma presença feminina ali, monoparental, cuidando daquelas crianças. Em relação ao bairro, todas elas conheciam o bairro assim de cabo a rabo, então, né, elas transitam muito pelo bairro, pelas ruas, né? Acaba que, dentro de uma questão de gênero, os meninos acabam tendo mais acesso à rua do que as meninas, mas ambos têm acesso à rua.
Aí eles têm consciência dos problemas do bairro, então tem uma atividade que a gente fez que a gente levou um mapinha lá e perguntou para eles o que eles achavam do bairro, o que podia melhorar, o que podia ter de diferente. Então, eles têm uma noção assim dos problemas do bairro, tem propostas também, e que eles gostam, né, na época, né, isso até hoje se perpetua, eles gostam muito do projeto, porque é uma ação ali permanente, né, diferente de uma ação assistencialista, por exemplo, que vai lá no Dia das Crianças, entrega um doce, faz uma brincadeira e nunca mais volta. O projeto está lá todo sábado, né, desde 2015. Na pandemia a gente tentou fazer remoto, mas não funcionou, porque pouquíssimas crianças tinham acesso, às vezes numa única, às vezes da casa inteira, só uma pessoa tinha um celular e não tinha como ter o acesso, enfim. Isso a gente denunciou muita coisa da escola na época da pandemia, porque muitas delas não tinham como fazer as atividades remotas, porque não tinham acesso, enfim. Oi, Você fez doutorado em Portugal. eu fui fazer as disciplinas lá, obrigatórias, mas a parte toda da pesquisa eu fiz aqui no Projeto Brincadeiras, em Maringá. Puxa, esse negócio aí de ir para Portugal é um processo longo, né? Ou não? Então, o processo dele para você se inscrever é relativamente fácil. É bem mais fácil do que o da UEM, por exemplo. Você acessa um site, escreve um resumo do que você quer fazer, bota mais alguns dados da sua proposta e envia. E aí você aguarda a resposta para ver se tem aprovação ou não. Você escolheu. Nesse caso, esse processo que eu fiz foi especificamente para a Universidade do Minho, lá em Braga. Tem outras, aí eu não sei como é o processo das outras seletivas, mas o dessa foi desse formato. Sim, tem a ver com a área, acho que é uma contribuição, né, que tem ali uma novidade, aí eles aprovam. Mas eu já me inscrevi falando que eu era do Brasil, que eu queria fazer de modo remoto, então isso tudo você consegue preencher nesse formuláriozinho lá. E aí tá, pus aquela parede, rabisquei tudo de novo, usei mais lápis do que a primeira vez e cheguei nas categorias, então, desse quadrinho aqui. Então, dessa vez, percebe, 4 anos, foi mais tempo coletando os dados, foi mais tempo analisando, então eu cheguei em muitos significantes. Então, a gente teve, por exemplo, tudo relacionado ao contexto deles. 77 vezes, questões de proposição, propor coisas, 22 vezes. A ideia da ajuda, que depois a gente viu como uma forma de ensinar também, 21 vezes. A participação, 18. Liderança, 14. Ressignificação, 11. Consciência política, 8. Problemas do bairro, 6. Proposta de mudança, 6. Apropriação, não participação, adultos subestimando a criança, efêmero, lá. Mesmo aquelas que tiveram 2 incidências ou uma incidência, a gente também falou sobre. A gente identificou que, como partir de uma perspectiva etnográfica, tudo aquilo era importante. E aí depois eu descobri também uma tese que falava de episódio. Eu achei isso muito legal. Que o episódio é o quê? Uma coisa que você não estava esperando, de repente acontece lá na sua pesquisa, e ela tem e não tem a ver com a sua pergunta, mas ela é importante. Como é que você conta ela na hora de relatar tudo isso? Você pode relatar num capítulo à parte, como um episódio. Por que eu disse isso? Porque algumas palavrinhas, né, apareceram poucas vezes, e eu relatei como se fossem episódios. E é aquela coisa que eu queria saber, de, tipo assim, nossa, mas como ela ensina quando ela sabe que ensina? Não rolou porque perdia a espontaneidade. Então elas não queriam. Quando era algo tipo assim, mas você não quer ensinar para o outro? Não, ela queria brincar. Então teve um caso só de uma criança que falou: olha, eu vou ensinar para ele um negócio de carta. Quer ver? Eu falei, quero. E aí fui lá e registrei, filmei, relatei. Então eu tive aquela experiência só para relatar aquela partezinha minha da pergunta. Então a gente acabou constatando que não deu certo esse pedaço justamente por isso. Porque perde a espontaneidade, perde a ideia de poder explorar, tem um adulto olhando, entra nesse lugar de certo e errado, de querer ensinar certo. Então, a gente viu que, beleza, essa parte a gente não conseguiu responder, mas a gente conseguiu ampliar muito mais as nossas respostas. Então, aqui, por exemplo, foi um quadro de respostas, a gente perguntou para elas se elas achavam que as crianças ensinavam. 12 das que responderam falaram que sim, 4 não. E aí depois a gente tinha outra pergunta logo em sequência, mas você acha que todas as crianças ensinam? E aí das 12, 9 só responderam que sim, 4 não, outras 4 disseram que não sabiam, não lembrava.
e 10 disseram que nem todas. E aí, dali, a gente foi perguntando para elas, então, por que você acha que nem toda criança ensina? E ali a gente foi tendo outras categorias que depois a gente teve de resultado que eu vou mostrar na sequência. Mas tinham outras duas perguntas também que a gente trazia para elas, né? Você já aprendeu alguma coisa com outra criança? E aí dispararam. 21 sim, só 6 não, 2 não lembrava. E se ela já tinha ensinado alguma coisa para outra criança, mesma coisa, 21 sim, 7 não. E aqui, né, quando eu fui falar das entrevistas para a turma, lembra que eu falei da importância da gente não tendenciar as perguntas? Então aqui a gente pensou muito nelas, porque a gente quis dizer o quê? A gente não queria dizer brincadeira nessa pergunta, porque a gente queria saber se delas ia surgir isso ou não. Então é diferente de você perguntar se você já ensinou alguma coisa ou se você já ensinou alguma brincadeira. Então isso poderia trazer uma resposta tendenciosa. Então a gente teve um pouco esse cuidado de tentar fazer perguntas que não fossem tendenciosas para ver de fato o que surgia delas. Então, disso, por exemplo, a gente perguntou: por que você acha que nem toda criança ensina? Para aquelas que responderam nem todas. E aí, a maioria disse que é porque é a escola que ensina, ou porque criança pequena não ensina, ou porque é o professor que ensina. 4 disseram que às vezes a criança tem alguma doença, alguma deficiência, não ensina, ou por preguiça, ou dificuldade, ou os pais não deixam, ou bagunça. Aí teve uma que falou da questão das drogas, por conta do contexto do bairro. Ela falou: às vezes a criança está ali, já entra muito cedo, né, para trabalhar com aviãozinho, alguma coisa assim, e deixa de ensinar. Mas o que a gente viu disso é que a maioria considera muito ensinar de uma perspectiva escolar. Então, assim, o entendimento do que é esse ensinar para elas é muito diferente. Então, a gente viu isso, ó, o significado de ensinar é muito particular a cada criança. Isso trouxe para a gente uma impossibilidade de conceituar quais crianças não ensinam. Isso também pode acontecer pelo fato, isso é um conceito que a gente vai discutir depois, do devaneio. Conceito que aponta que, como a criança ela não está impregnada ainda desses conceitos científicos, ela fica mais livre para imaginar as hipóteses que constroem com o auxílio da fantasia. Então, é o porquê que para ela aquela criança não ensina. Ela pode ter contato com alguma criança pequena que ela acha que não ensina, ou enfim, ela pode ter escutado algo e por isso ela falou aquilo. E a gente viu que crianças mais velhas trazem significados mais subjetivos, igual aquela que falou da ideia das drogas, por exemplo, era uma criança um pouco mais velha, ela já estava quase na adolescência, e já as crianças mais novas respondem muito a partir da própria vivência. Então, essa criança que falou que os pais não deixam, a gente via no projeto que elas tinham muito mais essas regras assim no dia a dia do que outras crianças. Então, os pais delas não deixavam muita coisa. Então isso provavelmente também tem a ver da perspectiva dela em relação ao contexto que ela tá para responder aquilo. E isso a gente disse, a gente falou, então, não dá para responder por que elas não ensinam, porque isso é muito particular. Mas a gente pode dizer o porquê que aquelas crianças disseram que aquelas outras crianças não ensinam. E aí, tudo isso a gente foi analisando e escrevendo. E para elas, então, o que é preciso para ensinar? A maioria falou que as que responderam isso, né? Não sabia. Algumas disseram que precisava de paciência, algumas disseram que precisava de cuidado, algumas disseram que precisava de educação. Teve uma que falou: acho que é preciso aprender primeiro. E tudo isso a gente foi também analisando, conceituando. E com quem ela ensina e quem ela aprende. Eu trouxe um trechinho de uma entrevista de 2 crianças, todos os nomes são fictícios, tá? Então, uma criança de 8, então uma de 8. Então ela falou: você já aprendeu alguma coisa quando era criança? O outro falou: meu amigo. Aí num outro trechinho: você já ensinou alguma coisa para alguém? Como foi? Aí a outra criança respondeu: foi assim, ensinei uma amiga minha como faz coisa de vezes, continha de vezes. E aí depois um trechinho meu, né? Para quem você já ensinou? Perguntou para uma outra criança. Aí ele responde: pro meu amigo. E aí depois num outro trechinho de uma outra criança entrevistando outra criança. Você já ensinou alguma coisa ou brincadeira para alguém? Aqui não tinha como controlar. Às vezes elas eram tendenciosas nas perguntas. Às vezes você via ela perguntando, a outra não sabia responder, e uma outra que já tinha respondido falava: não, responde isso aqui. Tudo isso a gente relatou lá também. Ela assim, explique como foi. Eu chamei 4 amigos meus e ela, outra amiga, chamou 2. Aí eu contei, ela foi se esconder. Ela se escondeu na minha casa e eu achei ela. E depois, na outra entrevista que eu fiz, eu perguntei se ele já tinha ensinado alguma coisa para alguém. Ele falou: para o meu amigo. Então, a gente identificou nas respostas dela que com quem ela aprende ou quem ela ensina está muito atrelado com as relações de amizade que ela tem. Então, são pessoas que elas consideram ou adultos de confiança, que se dispõem a escutá-las, ou então seus amigos e suas amigas.
e por que e para que elas ensinam. Aí, esse trechinho foi essa adolescente, a Gadu, que fez a análise do material e ela que trouxe essa perspectiva. Então, eu estava analisando um trechinho de uma criança de 9 anos, e aí, onde estava lá, né, a Gadu e Silmara e o educador estavam conversando, aí ela falou assim: em vez de fazer a roda de conversa, os professores poderiam ficar no meio e as crianças em volta. Aí os professores dão uns recados, tipo, pega-pega. E aí eu perguntei para essa criança que estava comigo que queria participar, né, por que que ela achava que ela tinha respondido daquele jeito. E aí ela respondeu: provavelmente ela fez isso para se divertir mais. Então a gente entendeu também que motiva elas a ensinar essa perspectiva do prazer, né, para tornar as coisas mais prazerosas, mais divertidas. E o porquê? A gente entendeu que, né, ela ensina porque tal experiência também é prazerosa, divertida. E aí esse autor destaca, né, que é justamente nos momentos de jogo e brincadeira que elas atuam de modo mais prazeroso. A partir da investigação nossa que a gente fez, também colabora com as ideias de que os pequenos propõem modificar o jogo, modificar a brincadeira, para que ela continue ficando legal. Então, essa brincadeira tá chata, vamos mudar, vamos fazer outra coisa. Por isso que às vezes não dura também essa ideia do efêmero. Você propõe ali, 5 minutos depois já está fazendo outra coisa, depois já faz outra coisa. Então, tudo depende dessa intensidade que a brincadeira tem de se manter prazerosa ou não. Deixa eu ver o tempo. Ai, tá ótimo. E para que elas ensinam? Eu peguei 2 trechinhos. Eu falei: você já ensinou? Daí que ela não responde: não, mas eu já ajudei um primo meu a andar de bicicleta. Aí ele mesmo fala: isso foi ensinamento, né? Você ajudou. Eu trouxe só esse trechinho, mas tem outros trechos que a gente percebe essa relação do ensinar com a ideia da ajuda. Então a gente viu que para eles tem uma relação também de por que eu vou querer ensinar a outra pessoa? Para ajudar ela. E aí, conceitualmente, a gente vai ver, tá, que autora que fala disso. E aí a gente descobriu um texto do Leonardo Boff que fala muito da ideia do cuidado, da ajuda enquanto um cuidado. Né? E cuidar é mais que um ato, é uma atitude, representa uma atitude de preocupação, de responsabilização, de envolvimento afetivo com o outro. Somos cuidados. E aqui também a gente relacionou a ideia dessa ajuda, do cuidado, com a pedagogia da solidariedade do Paulo Freire, né? A ideia desse lugar mais da coletividade e, né, e do outro, né, da não hierarquização, enfim. Bom, e afinal, como que elas ensinam? Aqui foi legal, porque daí assim, eu já tinha algumas categorias lá do mestrado. Será que ia aparecer de novo aqui ou não? Ou como que isso ia aparecer? Como que não ia aparecer? E aí, de fato, a gente viu que aquelas mesmas que apareceram lá foram as que mais apareceram aqui também. Então, ó, a prática, fazer pela prática 64 vezes, a brincadeira 48 vezes, uma ideia do ensinar certo apareceu 16 vezes aqui, o coletivo organizado, o aprender para ensinar, o incentivo, a convicção, pela palavra, pelo desafio, o coletivo em confusão também, né? Desenhando de geração em geração, de um jeito diferente, aprendendo. Então, assim, mesmo aquelas que apareceram uma única vez, a gente falou sobre elas também, porque se alguém falou, né? Se a gente identificou aquilo na fala de uma criança, para a gente aquela fala era importante, mesmo tendo aparecido uma única vez. Também era resultado. E aqui foi o episódio que eu falei para vocês que deu errado. Foi essa criança aqui que tá com o rosto tampado, que ela, de 8 anos, estava ensinando um menininho de 4 anos a bater carta. E ela falou: olha, eu vou ensinar ele, você quer ver? Foi a única vez que aconteceu. No tempo todo que a gente estava coletando os dados, foi esse episódio. E aí ela falou: olha, ó, assim, ó, faz assim. Então já, só ali já estava o título da dissertação, né? Então ela colocou as mãos dela em formatinho de concha para mostrar para ele, ó, põe a mão assim, ó. Aí ele largou as cartinhas, colocou as 2 mãos ali afastadas. Ela faz assim, continua com as mãos em forma de concha. Dessa vez ela aproxima as mãos, pega a mão dele, coloca na posição ideal, a dedo certo. Põe a mãozinha assim, ó. Diz isso enquanto arruma as mãozinhas dele. Peraí. Diz isso enquanto termina de ajeitar as mãos dele. Ela tá empenhada em ensiná-lo. Bate. Aí ela bate no chão próximo às cartas. Ela ajuda segurando um dos bracinhos dele. Assim é que ele bate as cartas, pulam levemente, igual quando ela fez. Aê! Esboça um leve sorriso. Ah. Aí depois ele, daí, me dá outra. Pede uma outra carta. Nesse meio tempo ela já ajeitou de novo.
Ela, agora pega mais uma. Ela, me dá mais uma? Toma, pega mais uma. Assim, ó, 2. Vai aumentando o desafio. Pega 2 cartas dele, junta com 2 dela, monta no monte de novo. Aí você vai pegar de novo e vai fazer assim, ó. Pega as cartas na mão, arruma um monte, coloca no chão. Bater. Bate no chão com as cartas em formato de concha. Junta a mãozinha dele, pega as mãos dele, coloca na posição. Nesse meio tempo ele pega as cartas, ele então pega 2 das cartas que param no chão, ajeita novamente. Só para a gente destacar, esse modo de descrever um relato que eu fiz tem a ver com um relato etnográfico. Então, para a gente conhecer ali quem vai usar técnicas etnográficas, por exemplo, né, de observação etnográfica, relato e tudo mais, tem que ser uma descrição densa daquilo que você está observando e vendo. Então, não é só dizer, ah, e aí ela foi ensinar ele, mas como que foi, o que que ela falou, o que que o outro respondeu, como que ela estava nesse momento. Então, todos esses parênteses, eles contribuem para esse relato etnográfico acontecer e depois ele poder ser analisado. Então, se eu simplesmente tivesse relatado que ela foi ajudar ele, falou, faz assim, botou as mãozinhas dele e bateu as cartas, teria muito pouco material. Foi isso aqui que me permitiu, depois, na análise, aqui é só um trechinho de como que acontece a análise de conteúdo, tá? Eu fui identificando, tudo que está em roxo é quando ela está ensinando e fazendo ao mesmo tempo. Tudo que está em azul, a ideia do ensinar certo, aqui apareceu, botou na posição ideal, tinha que ser daquele jeito. O verde, a ideia de ajudar, né? Ajudar ele a fazer. O cinza, o incentivo. O laranja, meio avermelhado, o desafio. Né? O amarelo, a ideia da paciência. Daí, em 4 anos também, né, dava umas distraída, ela ia lá. Então, aqui é só um trechinho, mas é um relato grande esse que teve. A tese, ao todo, deu 203, eu acho. Deixa eu passar depois, né? Que essa era uma parte da pergunta inicial. Como ela ensina e como ela ensina quando sabe que está ensinando. Só que de todas as 53 crianças, de todos aqueles dias, de todos aqueles relatos, nenhuma delas quis mostrar que estava ensinando alguma coisa para alguém quando a gente perguntava, mas você não quer ensinar para a gente gravar? Tipo, não. Então, assim, teve só essa criança que quis mostrar a única. Então, e aí eu descobri a ideia do episódio. Tá, só teve essa situação. Posso contar ela? Posso, ai, a tese é minha. Aí eu justifiquei como. O episódio é uma coisa que acontece, que talvez não está previsto, ou que não responde necessariamente a pergunta, mas que é importante. E aí eu justifiquei ali, trouxe o autor que falava da ideia do episódio, e trouxe uma parte de um capítulo só para relatar isso. Aí eu expliquei que não deu certo. Por que que não deu certo? A gente identificou que era porque perdia a espontaneidade, elas não queriam, perdia essa ideia da diversão. Você mostrar que você está ensinando algo, né, é mais chato, digamos assim. Enfim. Terminou? Não, terminou não. Peraí. Tá. Aí, eu trouxe esse relato, trouxe ali as cores, expliquei cada uma delas e eu fiz a análise só desse episódio, falando, olha, aconteceu só essa vez, mas olha que interessante, talvez isso possa dizer alguma coisa pra gente. Né? Talvez se a criança ela quiser ensinar, talvez apareçam essas características aqui também. Enfim, mas eu falo que não deu certo porque é muito pouco isso aqui pra gente responder que, quando ela sabe que está ensinando, é assim que faz. Não, eu só tive uma incidência disso na tese inteira, nos 4 anos inteiros. Fechando, então. O que a gente tirou de conclusão disso tudo? Que as crianças elas apresentam uma predisposição ontológica para ensinar. Falar as palavras difíceis. O que isso quer dizer? Ontológico tem a ver com algo que faz parte dela enquanto criança. Então, se ela é uma criança que não está em condições de negligência, que ela tem espaço ali para brincar, que ela pode, né, ser criança em algum determinado momento, naquele momento ela tem uma predisposição a ensinar, a descobrir uma coisa nova, a querer brincar com o outro, a querer mostrar uma coisa para o outro, a querer aprender alguma coisa que uma outra criança passa para ela. Nas nossas práticas, então, com as crianças, a gente entendeu que a gente tem que fissurar essa lógica adulta, né, de que a gente ensina, a criança aprende e pronto, acabou. A gente viu que a ludicidade, né, é um componente um dos componentes constituintes da cultura cultura humana e principalmente da cultura da infância também. O Huizinga vocês já devem ter ouvido falar, senão vocês vão ouvir falar em algum momento, ele é um autor de filosofia, mas ele tem um livro chamado
Homo ludens, que ele vai dizer que assim como existe, né, o Homo faber, o Homo sapiens, a gente tem o Homo ludens, que é aquele que joga. Ele vai dizer que o jogo ele precede a nossa cultura. Né? Antes da gente falar, a gente joga. Né? Antes da gente se apropriar de alguma coisa, a gente tem essa ideia do lúdico, da brincadeira com isso. Então, a gente entendeu que o brincar reflete os saberes e as construções locais das crianças, e para pensar isso na educação, a gente precisa, então, propor esse diálogo horizontal pautado justamente na incompletude desses saberes, não tendo o saber como algo já fixo, fechado, onde o adulto sabe mais e a criança sabe menos. A gente viu que as crianças entendem o que é ensinar de diferentes modos. Algumas associam com a escola, outras associam com a ideia de ajuda, mas elas concordam que podem ensinar quando o assunto são suas brincadeiras. Isso a gente constatou. Até aquelas que disseram que criança não ensinava, quando a gente entrava nesse lugar de, né, o que que você acha que ela pode ensinar? Elas falavam, brincar. Então, elas entendem que quando o assunto é a brincadeira, elas podem ensinar sim. A ajuda é o conceito que mais aparece quando elas definem o porquê que elas ensinam. A liderança, a gente viu uma liderança majoritariamente feminina, isso também já tem a ver com alguns recortes de gênero, a gente discutiu isso depois na tese, né? Mas isso também demanda que o grupo de pares aceite essa liderança, que se o grupo também não aceitar, não adianta, né, querer ali ser a liderança, sendo que aquilo pode não funcionar. Então a gente viu que elas ensinam e aprendem com quem consideram ser seus amigos e amigas, e em suas práticas de ensino, o corpo, o afeto, a amizade, o tempo presente, a ajuda, são tão importantes quanto o conteúdo que vai ser experienciado, às vezes até mais importante do que o conteúdo. Elas demonstram conceitos como a prática, o coletivo, a brincadeira, o corpo, o desafio, o tempo presente, o fazer certo, a paciência, o incentivo, mas também reproduzem certas relações de poder enquanto ensinam e aprendem. Por exemplo, quem pode ensinar, quem não pode, quem coordena a brincadeira, como são os acordos e as regras, quem que é brincadeira de menina, brincadeira de menino, mais velho, mais novo, quem brinca, quem não brinca. Então, isso também se reproduz nas situações de brincadeira. Mas o que a gente entende? Que isso tem a ver com o mundo onde elas estão inseridas, que reproduz esse sistema. E fissurar isso é muito difícil, é muito difícil. Então, elas estão em contato com outras, com o mundo. Né? Eu vejo isso, por exemplo, agora que eu tenho, né, 2 pitiquinhos, a gente vê que é muito difícil. A gente tenta ensinar, tenta falar as coisas, e às vezes eles vêm com uns discursos assim, né, quando a gente fala de cor, de brinquedo de menino, brinquedo de menina, aí você vê que toda vez você tem que falar de novo: "Ai, brinquedo não tem gênero, cor é só uma cor. Ah, eu também tenho a camiseta rosa, tá tudo bem", etc, etc. Então, assim, é difícil esse lugar. E a gente vê o quê? Quando esse ensinar é consciente, ou seja, você pode ensinar alguma coisa para mim, ou você pode mostrar ensinando para ela, aí perde a dimensão do prazer, não fica mais divertido, né? Perde a dimensão desse tempo não linear, começa a ter esse lugar do tem que ensinar certo porque eu tô vendo, perde a dimensão do descobrir, do experimentar, visto que se cria esse objetivo certo a ser alcançado. Então, o que a gente tira de tudo isso daí já da tese? Que se a gente consegue dizer que a criança ela é aprendiz, que um monte de gente que estuda educação fala isso, que a gente é predisposto a aprender, piriri pororó, a gente também consegue dizer que ela é ensinante, que ela ensina. Não no sentido quantitativo. Quanto de cultura faz ela ser mais ou menos ensinante? Não. Mas entendendo que no mundo nosso ocidental, foi invisibilizado o lugar dela de ensinante, seja nas políticas públicas, nos lugares de ensino, né? Na própria escola, quem decide tudo é o adulto, não é a criança. Então, para nós, a criança é tão ensinante quanto aprendiz. E o que a gente sabe hoje sobre as ensinagens? Depois da tese, eu fui fazer um trabalho, apresentar esse trabalho, fui dar uma pesquisada de novo e achei esse artigo da Anastasia de 2001, que ela fala que na ensinagem, o processo de ensinar e aprender exige um clima de trabalho tal que se possa saborear o conhecimento em questão. E esse sabor é percebido pelos alunos quando o docente ensina determinada área que também saboreia. Para isso, o saber inclui um saber o quê, um saber como, um saber por quê e um saber para quê. É uma definição muito próxima da que a gente concorda, mas aqui ela estava falando de um contexto universitário, ela não estava falando de criança. O que a gente fala e chama de ensinagem, então? No nosso caso, ao enfocarmos nos saberes das crianças, as ensinagens aparecem como práticas não lineares, que acontecem num tempo muito presente
e que interrelacionam o descobrir, o experienciar, o fazer, e caracterizam um modo muito particular de definir o que é ou não ensinar. E aí, antes de finalizar, queria só mostrar um vídeo bem curtinho para vocês, que acho que mostra um pouco dessa lógica do adulto tentando ensinar a criança. Depois a gente comenta rapidinho sobre. Que é esse daqui, não sei se vocês já viram. Sim. Ah, Eu acho muito bom. Lembra que eu falei que a criança ela ensina mostrando e fazendo? Então, quando a pessoa adulta pega e mostra, ela acha que aquilo é o que ela tem que fazer. Então, quando o adulto aponta, ela aponta de volta. Quando ela vai lá ajeitar, ela vai ajeitar de volta. Quando ela finge que chuta e chuta o ar, ela vai, então é para chutar o ar. Né? Então, se fosse uma outra criança ensinando, na primeira vez que ela ia fazer, a primeira vez que não deu certo, ela já ia fazer aquilo que eles fizeram no final. Então, pega aqui o pezinho, ó, bate com o pezinho aqui, ela ia mostrar no corpinho dela. Então, assim, a lógica adulta de que talvez ela entenderia de que se eu fizer assim, ela tem que fazer assim, só que na madeira não funciona, porque ela aprende pelo faz assim. Então, se o adulto está fazendo assim, eu vou fazer assim. E aí é a brincadeira, ela se diverte com aquilo. Outra vai pegar uma prancha, lá, então eu tenho que pegar uma prancha também. E aquilo vira uma grande brincadeira. Então, eu gosto muito desse vídeo porque ele mostra um pouco dos conceitos e como que o adulto ensinando com a lógica adulta não funciona nesse caso, né? Ou demora mais até entender que, não, pera, eu preciso mostrar de fato, ou então colocar o corpinho dela na posição que precisa para ela entender no corpo como é que tem que fazer. Enfim. E aí eu gosto de terminar sempre com esse trechinho, que foi uma entrevista que eu fiz com uma menininha de 4 anos, que para mim ela define a minha tese inteira. Né? Que eu falei, você acha que as crianças ensinam, que elas podem ensinar? Ela fala, não. Ah, não, por quê? Ah, porque é a professora que ensina matemática e também a professora ensina também a desenhar, ensina a pintar o desenho direito, ensina a pintar, não pode olhar quando não pode também batom na escola quando a professora não tá lá. Então não pode trazer essas coisas para a escola, não pode trazer celular para a escola, só na via negativa, né? Escola, a professora não pode nada. Entendi. Não, mas você acha que tem alguma coisa que a criança pode ensinar? Ela, sim. Eu falei, olha que massa. Deu o quê? Sei lá, brincar. Brincar no chão é lá. Brincar que eu tava brincando agora, ela tava se balançando num aparelhozinho de ATI que tem lá. Brincar de desenhar, brincar de tudo. Eu falei, gente, eu fiquei 4 anos para responder o negócio. Ela, em 4 anos de idade, trouxe basicamente a síntese do que eu tinha identificado, que era isso. Né? Então, um pouquinho antes, eu achei o máximo. Porque para ela o ensinar era um ensinar de escola, então a criança não pode, porque da escola é o professor que ensina. Quantos cursos que tem nisso? E o professor ensina o quê? Ensina só o que não pode. Não pode isso, tem que pintar o desenho direito, não pode batom, não pode. Não, mas e a criança? Não, a criança ensina a brincar, a gente pode ensinar a brincar. E aí, brincar do quê? De tudo. Que tudo que der para fazer, a gente vai fazer. Então, eu adoro esse trecho. Eu acho que resume muito do que eu estudei, enfim, estudo aí até hoje. Então, acho que essa foi a fala, isso foi um pouquinho do meu percurso. Ah, é uma pergunta que eu não consigo não olhar, né, onde tenham ali crianças e não buscar esse lugar das categorias. Eu adoro quando tá ali, você escuta, vai, faz assim, ó. Tá ali, ó. Tem uma tese sobre isso. Lê lá, você vai ver. É o modo como ela ensina, tá aí, tá aí. Mas é muito legal, porque quando eu falo isso, principalmente para grupo de professores e professoras, sempre vem muito nesse lugar. Tipo, nossa, eu nunca tinha pensado por esse lugar da criança ensinar.
A gente sempre aprende muito, como é que eu ensino a criança? O que que eu tenho que fazer para ensinar a criança? Como que ela pode aprender melhor? Mas calma, ela também ensina. Se a gente olha para o modo como ela ensina, a gente, né, consegue ter uma perspectiva muito mais legal para pensar nossas próprias aulas, seja com criança ou não. Porque ensinar pela prática, ensinar pelo corpo, ensinar mostrando, ensinar fazendo é muito mais legal, né, do que só ficar sentado ouvindo um monte de coisa. Então, assim, eu gosto muito desse trabalho e é algo que, né, me move. Não sei ainda para onde vai levar, porque, né, ainda quero fazer mais um pouquinho dele, mas ainda isso eu ainda não sei, tô deixando para o meu eu do futuro pensar, decidir, mas enfim. É, porque a gente tem que fazer a gente tem direito à formação, né, de fazer o pós-doutorado, e aí o pós-doutorado não tem prazo, entre aspas, você pode fazer algo com mais calma, né, ou para terminar de responder sua pergunta, ou para fazer alguma coisa que ainda ficou de fora, ou para aprofundar um pouco, ou então para investigar alguma coisa diferente, mas que tenha a ver ali com o seu interesse de pesquisa naquele momento. Então, como agora eu tô, né, efetivado numa disciplina de metodologias de pesquisa, eu estou pensando em talvez ir para esse lado, né, aproveitando o que eu trouxe de metodologia que aprendi com elas, mas para transpor para esse lugar do teatro. Mas é algo que eu ainda estou confabulando, não sei. Não, vários, acho que desde que eu comecei lá no mestrado mesmo, meu olhar mudou muito, assim, em relação a, né, como que a gente pode fazer a partir do que elas estão propondo. Então, muitas vezes eu deixei de eu ter essa ansiedade de o que que eu vou fazer quando eu chegar lá, falar, não, calma, a gente vai descobrir junto. Às vezes alguém vai propor alguma coisa, a gente vai junto, às vezes a gente pode trazer para aquilo que a gente quer, mas a gente escuta muito mais elas. Então, assim, e principalmente o que eu aprendi mais foi isso, de que o que funciona é você fazer. Não adianta chegar lá e querer falar, não, a gente vai jogar tal coisa que, né, vem de fulano e joga assim, assim, assim. Não, você tem que ir fazendo. Ela, e às vezes até explica. E o que é muito doido? Às vezes nem a explicação dá tempo. Às vezes você tem que ir explicando enquanto você está jogando, enquanto está fazendo. É ali que a coisa acontece, assim. Então, o que eu mais aprendi foi isso, a valorizar esse tempo presente. Mas fazendo um grande parênteses, eu vi que vocês se assustaram quando eu falei que eu tenho dois. São dois enteados, tá? Nossa, lógico! Ah, uma de 7 que fez ontem e um de 9 que vai fazer 10 agora. Ah, e, né, quando, né, você me relacionar, faz 3 anos que eu tô, né, no relacionamento e tudo mais, eu falei, nossa, joguei minha tese no lixo, porque eu falei, uma coisa é eu ter ficado com 52 crianças, 4 anos, outra coisa é eu ter duas só que é minha para dar conta. É muito diferente, é muito, né, envolve outras questões. Nossa, eu já penei muito, eu não achei. Falei, nossa senhora, me lasquei agora. Eu cheguei tudo assim, não. Doutor em infância, joga aqui tudo feito, eu vou dar conta. No quarto tá eu chorando, no quarto, meu Deus, eu não sei o que fazer mais. Não sei ser pai. Não quero fazer assim, eu não quero. Mas enfim, talvez eu fale sobre isso nas minhas pesquisas futuras, que agora eu tenho esse outro lugar, né, de quem falou sobre infância, de que agora tenho contato direto com as infâncias, no outro contexto. Enfim. Algo mais? Alguma outra questão? Alguma outra pergunta? Então, ó, quem quiser pesquisar qualquer coisa relacionada à criança, estamos aí, temos muitas referências, temos muitas metodologias, temos muito gosto em, Semana que vem eu tenho. tipo isso. É isso, obrigada, minha gente. Eu gosto de falar sobre isso.